Santo, só tu és santo. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra e a glória. Só tu és santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Só tu és santo. Só tu és santo. Espírito Santo, toca-nos, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá discernimento, Pai, para entender o que o Senhor vai falar no nosso coração através da sua palavra, Pai. A sua palavra nos traz vida e vida em abundância, Senhor. Quando nós cremos, estamos andando na sua presença, Pai, em obediência. A sua palavra nos traz prosperidade quando nós obedecemos. Então o Senhor fala que aqueles que obedecem e ouvem a tua palavra, não precisamos ir atrás da bênção, as bênçãos nos alcançarão, aleluia, glória a Deus. A sua palavra nos traz livramento. Aqueles que confiam no Senhor, colocam sua esperança no Senhor e não se desesperam e permanecem firme na fé no Senhor, o Senhor dá o livramento. O Senhor ordena os anjos para nos guardar, nos proteger, aleluia, glórias ao Senhor. O Senhor nos dá saúde, Senhor. Livra de todo ataque na nossa saúde, de todo tipo de enfermidade, porque o Senhor é o Deus Rafa, aquele que cura. Aleluia! Louvado seja, o Senhor é o Deus que nos protege, né? O Senhor é o nosso Senhor, é o nosso verdadeiro pastor, é aquele que cuida das suas ovelhas, é aquele que quando a ovelha está desgarrada, o Senhor deixa as 99 e vai buscar aquela que sai do rebanho, porque o Senhor é um Deus que protege, o Senhor é um Deus que guarda, o Senhor é um Deus que não abandona as suas ovelhas. O Senhor quer proteger, quer guardar, quer sustentar a sua ovelha, para que ela não passe nem frio, nem calor, que ela não seja sirva de ataque para as raposas, para os lobos, né? Contra os lobos, né, Senhor, vestido de ovelha, enganando as ovelhas do Senhor, levando-nas para o matadouro, né? Engordando as suas ovelhas, né? E largando as ovelhas do Senhor abandonadas. Senhor, tem misericórdia, Senhor, que cada um de nós possamos cuidar uns dos outros com amor, assim que o Senhor nos ensina, né? Servir de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, aleluia, fazendo a tua vontade, Senhor, assim como o Senhor veio nesse mundo e fez a vontade do Pai. E você quer que nós façamos a tua vontade, Jesus, servindo todo mundo de todo o nosso coração e toda a nossa alma, aleluia. E essa palavra que o Senhor nos falou hoje, nos tocando no nosso coração, que o Espírito Santo toque nosso coração e fale com todos aqueles que estão precisando ouvir essa palavra, assim como eu. Todos nós precisamos ouvir uma palavra do Senhor, Pai. A sua palavra nos traz direcionamento, a sua palavra nos traz vida, a sua palavra nos ilumina nossa mente e abre nossos olhos para ver onde nós temos que melhorar, que o Senhor quer que nós melhore como filho de Deus, que se corrija. Muitas coisas nós estamos errando, porque nós não estamos dentro da tua vontade, Senhor. Nós temos que estar dentro da tua vontade, para que as coisas andem, as bênçãos cheguem até nós. Mas nós estamos muitas vezes andando na rebeldia, buscando outros caminhos, porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, a Ele a honra e a glória, porque Ele é santo, Ele é de louvor, toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Só Ele é santo, Ele é de louvor, adoração. Louvado seja, amém? Vamos, hoje eu quero, antes de começar a ministrar essa palavra que o Senhor tocou, eu quero fazer um convite para você. Você que não me conhece, né? Meu nome é Carmen Lígia. O canal é Meninos Olhos de Deus. Você se inscreva no meu canal Meninos Olhos de Deus. É importante você dar o like, comentar e compartilhar. A palavra de Deus, ela é importante quando a gente recebe e a gente envia para aqueles que estão precisando. Porque você está, além de estar ajudando na obra do Senhor, levando a palavra as boas novas, aquela alma que está sedenta, está precisando de uma palavra, você também está fazendo a obra de Deus, né? Você é um filho que obedece à palavra, amém? Muitas vezes as pessoas ignoram a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que traz vida, é a palavra de Deus que protege, é a palavra de Deus que te sustenta. Se nós estamos aqui é sustentado pelo Senhor, porque tudo acontece pela vontade dEle, nada é por nossa vontade. Tudo que você tem é de Deus, não é teu. Então você não esquece disso, agradecer todo dia a Deus pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pelo seu alimento, seu dia, sua casa, sua família, pelo livramento que Ele te concede, porque tudo é Deus que nos concede, amém? Nada é por nós mesmos, é tudo para honra e glória do nome dEle, amém?
Seja louvado o nome do Senhor, louvado seja o seu nome santo, é o Senhor Jesus. A Ele é honra agora, aleluia. Então a palavra de Deus, a primeira palavra que o Senhor falou, depois boa noite, a paz, né? O Senhor falou assim ontem, eu estava orando, se alguém me ama, olha só o que o Senhor falou. Se alguém me ama, ele guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Aqui é João 14, 23, a palavra de Deus fala. Então Jesus está falando aqui, Jesus também fala, ele promete um consolador, amém? Então Jesus fala assim para responder Jesus, os discípulos, eu rogarei ao Pai, né, eles questionaram Jesus, os discípulos, eu rogarei ao Pai, eles vos dará outro consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. O Espírito Santo que está falando, né? Aleluia. Não vos deixareis órfãos, eu voltarei para vós outros. O Senhor está falando, né? Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vocês também vivereis. Glória a Deus. Naquele dia, vós conheceis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Oh, glória. Aquele que tem os meus mandamentos, eu guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei nele. Aleluia. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus, não o Iscariote, de onde procede o Senhor que essas para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus a ele, agora Jesus falar, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então o Senhor está falando assim que se alguém ama Jesus, guarda a palavra de Deus, né? Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então a gente vê, será que nós amamos Jesus mesmo? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Pensa nisso, reflita nisso. Então aí você vai falar assim, eu amo Jesus. Eu também vou falar. Então vamos ver se nós amamos Jesus. Aqui ele está falando, se você me ama, guardará a minha palavra. Você vive dentro dos princípios de Deus? Quais são os princípios de Deus? Primeiro, Deus é os mandamentos, né? Então, os princípios de Deus. Você está vivendo dentro do princípio de Deus? Essa é a pergunta. Você fala que ama Jesus. Você ouve a palavra de Deus, você coloca em prática aquilo que Deus está te ensinando no dia a dia? O Espírito Santo? Você está dando voz ao Espírito Santo? Essa também se ama Jesus, né? Estamos dando voz ao Espírito Santo? O que ele está falando para nós? Está mostrando onde nós estamos errando? Será que nós estamos tentando se redimir, se pedir perdão para Deus, tentar sair daquela situação? Não cometer os mesmos erros passados, antigos? Essa é a pergunta também. Então, será que nós amamos a Deus mesmo? Será que nós ajudamos o irmão quando está passando uma situação difícil? Será que nós olhamos com as pessoas com piedade, com amor? Hein? Ou ignoramos as pessoas? Porque elas não têm o que você tem? Não andam o carro que você anda? Ou não oferece ajuda? Né? Então a gente precisa começar a entender. Jesus vai falar, o amor que Jesus está falando aqui é um amor para que Deus possa morar em nós. Nós temos que estar vivendo dentro do princípio da obediência do Senhor, né? Então se eu posso falar, eu amo Jesus, mas eu fico judiando os outros, eu amo Jesus? Eu amo Jesus? Eu fico judiando os outros? Eu amo Jesus, eu fico xingando os outros? Eu amo Jesus, eu fico tratando as pessoas com violência, né? Eu amo Jesus, eu não tô nem aí com as pessoas. Será que eu amo Jesus? Será? Jesus, ele veio ao mundo, o Pai enviou. Jesus veio aqui para servir. Ele passou por todas as dores. A gente tem de dor, problema, prova, tudo. A gente está reclamando, né? Mas ele passou por tudo isso, né? E ele não reclamou. Ele sendo filho de Deus, né? Ele não reclamou. Por quê? Porque o Senhor, ele mostra que é necessário que nós passemos por dor, né? Então a gente tem que passar por Jesus. Tudo que nós passamos é por Jesus. Amém? Então tudo que nossa dor que nós passamos é por Jesus. Agora quando Jesus fala assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, é aquele que ouve e põe a palavra de Deus em prática. Crê no que Jesus está falando. Se eu amo Jesus, o Pai me amará. Amém? E se o Pai me amará, eles viverão em nós. Amém? O Espírito Santo vai direcionar, porque é o próprio Deus, né?
nos ensinando como devemos agir. Porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós, mostra onde temos que melhorar, né? Porque nós sozinhos não podemos moldar nós mesmos, só quem pode é Deus. Mas nós temos que se esforçar e tentar melhorar, né? Hoje você se arrepende e tenta melhorar, porque eu sei que quem é vício, vamos vai lá. O vício é uma coisa que a pessoa tem aquela mania, né, de todo dia fazer aquilo. Para se libertar de um vício, que nem a pessoa que bebe, fuma, outros vícios por aí, você tem que orar muito a Deus, porque o vício é uma coisa assim que é tipo que nem a gente tem que comer todo dia, tomar café, é uma coisa assim, né? Às vezes até exageradamente. Então a gente tem que ser libertação daquilo, né? Aquilo que nos prende. Então, e quando a gente está num vício, a gente também não está amando a Deus, porque nós estamos amando aquele vício. Então, amar a Deus, muitas vezes nós não amamos a Deus, porque nós amamos trabalhar mais, ganhar mais, né? A gente está fazendo outras coisas, está colocando outras coisas, então nós não amamos a Deus. Como Deus vai fazer morada em nós, o Pai, se nós colocamos primeiramente outras coisas do que Deus na nossa vida? Jesus. Então Jesus fala que se amar, aquele que me ama também guardará a minha palavra, e o meu Pai, Jesus fala, ele o amará. E eles e moraremos em nós, fazendo de nós a nossa morada, em nós, ele morar em nós. Mas se nós andar em caminhos errados, fazendo coisa errada, como que o Pai vai amar nós, né? Vai fazer morar em nós se nós não estamos voltados para o Pai, nós estamos buscando outras coisas. Não tem como, então nós não amamos a Deus, não amamos Jesus, né? Então Jesus é amor, e esse amor, Jesus não está falando do sentimento, Jesus está falando de ações, né? Ações que é para edificar nossas vidas, né? No Senhor, né? Renúncias que é importante o crente ter renúncias, porque se nós não renunciar às coisas do mundo, nós não podemos viver para Deus. As coisas de Deus são espirituais e não materiais, né? Nós vivemos para a matéria, mais para as coisas materiais do que para as coisas de Deus. Então, como nós vamos ter que Jesus vai morar em nós, né? E o Pai, não tem como, se a gente não faz com que o nosso corpo seja morado do Espírito Santo. Nós temos que fazer que o Senhor mora em nós, habite. O Espírito Santo, ele vai nos ensinando, ele vai nos trabalhando em nós, para que nós estejamos dentro da vontade, mas para isso nós temos que se redimir, pedir perdão a Deus, e pedir para o Senhor, me ajuda a sair dessa situação que estou vivendo hoje. Eu não quero cometer mais mesmos erros, Pai. Eu renuncio tudo aquilo que eu fiz de errado. Se começar a falar no mundo espiritual, né? O mundo espiritual tem muita força. É um posicionamento espiritual que nós temos que ter. Amém? Então, Jesus, o Senhor ama todos nós. Ele já deixou isso bem claro. Deus, ele amou nós. Ele deu seu único filho para morrer pelos pecados. Então, isso já Deus o ama. Mas para que ele faça morada em nós, nós temos que renunciar a nós mesmos e renunciar o mundo, as coisas do mundo. E se eu colocar uma pessoa acima de Deus na minha vida, ama mais ele, então você não ama Deus. Você ama seu pai mais do que Deus, você não ama seu pai, você não ama Deus. Se você colocar o seu trabalho acima de Deus, eu não vou no culto porque eu tenho que trabalhar, toda vez eu tenho que faltar no serviço, eu vou trabalhar porque Deus entende. Não, você não ama Deus, você ama o dinheiro, né? Tem o meu filho, você não ama Deus, você ama seu filho. Isso então nós não amamos Deus, né? Então amar a Deus é renunciar às suas dores, às pessoas que estão ao seu lado, para viver para Cristo, fazer a vontade de Deus. Não é abandonar suas pessoas, eu digo assim, é fazer a vontade de Deus, tá? Então é muito importante para que Jesus faça morada em nós renunciamos muitas coisas na nossa vida. O amor de Deus, ele não está falando de um sentimento, nossa vida, está falando de uma ação, né? De um posicionamento espiritual na nossa vida, amém? É isso que Jesus está falando. Então nós temos que se posicionar conforme a vontade de Deus, andando na obediência, para que o Espírito Santo, ele vai nos transformando, nos ajudando, nos moldando, e tirando de nós aquilo, nos fazendo nos enxergar onde nós temos que melhorar, para ficar dentro da vontade de Deus, para que o Pai, Jesus e o Pai façam morar em nós o Espírito Santo, né? Amém? Então receba essa palavra do Senhor, é muito importante, é profunda, amém? E uma outra palavra que é muito, hoje é o Salmo 23, tá? A segunda é o Salmo 91, quarta é o Salmo 23 e sexta é o Salmo 121. A gente já vai cantar o Salmo, eu preciso precisando me tocar. Agora fala em Colossenses, deixa eu marquei aqui, deixa eu ver onde eu marquei. Fala em Colossenses, a palavra de Deus fala. Onde está? Colossenses.
Eu marquei. É que aqui, eu acho que eu perdi a página. Aqui, peraí, Colossenses 3 e 23, isso é, aqui. Essa também é outra palavra que o Senhor falou hoje, que eu ouvi, e eu tô com o meu coração muito forte. Tudo, ele já falou do amor dele, né? Se você amar a Deus, guardar a palavra do Senhor no teu coração, é muito importante guardar a palavra de Deus, porque quando a gente guarda a palavra de Deus também, deixa eu só focar na palavra, a palavra de Deus é a presença. Então você sabe que aquela situação que você está passando, você vai lembrar da palavra de Deus. Não, Deus falou assim para mim, eu sou assim. Deus falou assim para mim, prestar atenção. Então você entende o que Deus está falando. Você guarda a palavra, então você sabe. Onde eu fiz um teste com a Jordana. Eu falei, Jordana, eu vou te fazer um teste. Você sabe que não vai ler nada na Bíblia. Fala uma palavra que vem à sua mente de Deus, que você guardou. Eu falei pra Jordana, a minha filha. Ela falou 2 palavras hoje pra mim, que ela lembrou. Então eu falei, então essas 2 palavras que você falou, você vai profetizar na sua vida. Amém? Todo dia. Você vai acordar e você vai falar essas palavras, vai profetizar essas palavras do Senhor. Essa palavra vai fazer um efeito, né? Vai haver um mover no mundo espiritual. Que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, ela tem força, ela é viva, viu? Então você tem que confiar na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí aqui fala em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, para o Senhor e não para homens, não para agradar homens. Essa palavra é muito forte. E Deus, Ele tá falando, se você amar Ele, né, guardará para dele. O meu Pai, o nosso Deus poderoso, vai fazer morada em nós. Ele, Jesus, fará morada, o Espírito Santo em nós, amém? Glória a Deus. Então nós temos que confiar na palavra do Senhor, tá? Então já falou, o que é amar a Deus é não amar as coisas do mundo, é amar ao Senhor, renunciar tudo, dinheiro, tudo do mundo. E amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. E colocando Deus em primeiro lugar é andar na obediência, no princípio de Deus e fazer o que tem que fazer, que Deus, ele direciona a palavra que nós temos que fazer para estar dentro da vontade dele, né? Então, muitas vezes nós brigamos com a carne e briga com o espírito, nós não quer fazer coisas, às vezes não quer ir, enrola e não pode. Quem é para de Deus não pode, vai cansado, vai com dor, mas tem que lutar. Tem dias que é difícil, é uma batalha espiritual mesmo. Então o Senhor falou assim, tudo quando fizer, faça de todo o teu coração, como para o Senhor e não para homens. Muitas vezes a gente vive fazendo as coisas para agradar os homens, né? Para aparecer, para falar no que ela fez bem. A gente tem esse costume, né? Quando vai fazer uma limpeza, que o patrão olha. Não está errado. Esse conceito nosso de pensar, não. Quando você sempre faz o melhor que você tem que dar. Tudo que nós temos que fazer é dar o melhor para Deus. O melhor. Sabe? Você vai limpar aquela casa, você vai fazer o melhor. Não é jogar o lixo debaixo do tapete, não. Isso não é melhor. Isso é você fazer de qualquer jeito, né? Ah, vou fazer de qualquer jeito, deixa assim. Não pode. Para Deus tem que fazer tudo bem feito, até na sua casa. Vai fazer um almoço, faça um almoço caprichado. Vai fazer um bolo, faça um bolo caprichado. Ah, não, eu fiz assim porque só pra te comer. Não faça isso. Você não pode. Quando você faz de qualquer jeito, você tá tratando Deus de qualquer jeito. Então, que Deus fala que faça com amor. Tudo que nós for fazer, eu tenho que fazer com amor, né? Se vai lavar roupa, lava com amor. Lavar roupa de qualquer jeito, depois vai tudo suja. Não dá. Vai limpar a casa, joga o lixo pra baixo. Ai, passa o paninho. Ai, passa a saboneira, assim, só pra tirar sujeira. Não, faça com amor. Vai lavar uma louça, lava uma louça bem lavada, né? Vai fazer uma comida, faça uma comida bem feita pro marido, pro filho. Vai passa uma roupa bem passada. Deus quer que nós faça com amor, porque quando a gente faz com amor, nós estamos fazendo para Deus. Nós não estamos fazendo para as pessoas da nossa casa, estamos fazendo para Deus, porque Deus é amor. E tudo que se Deus é amor, Deus quer que nós sejamos amor na vida das pessoas. Então, quando você for trabalhar, esse patrão ele é tão ruim pra mim, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou trabalhar e eu vou enrolar, entendeu? Eu já fiz essa história já é muito. A pessoa, e tem gente também assim, passou do sinal de ir embora, principalmente quem é professor, educador, quer ir embora já. Às vezes tem uma criança, dane-se pra lá, meu filho, a gente fala assim, né? Só que acontece que você trabalha pra você estar lidando com vidas. Às vezes a mãe se atrasou, aconteceu uma coisa, mesmo assim, aquela criança fica ali, né, na mão do diretor, no inspetor, às vezes tem lago na mão do inspetor e vai embora. Gente, essa é a maldição de uma criança, né? Ela não tem culpa se o pai, a mãe atrasou. Então a gente tem tudo isso em fazer Deus com você com amor, né?
Você vai fazer as coisas quando você faz uma coisa de qualquer jeito, resolve de qualquer jeito, tudo de qualquer... deixa assim, é assim mesmo, faz assim mesmo. Não tem pra você não. Deixa assim mesmo. Não, deixa assim, não. Você tá desfazendo de Deus. Você não tá valorizando a presença de Deus. Porque se Deus é amor, você tem que fazer tudo com amor, né? Então Deus não quer que nós e também não faça também bonito demais para agradar as pessoas. Eu vou fazer, ele vai me elogiar. Não faça isso. Você quer receber elogio, então você já recebeu a sua recompensa, né? Então não faça isso. A gente tem esse costume, às vezes a gente quer fazer uma coisa que a pessoa elogie. Não faça isso. Isso não pode. Porque você está querendo mostrar para o homem que você é bom naquilo que faz. Não. Você não precisa mostrar para ninguém que você é bom naquilo que você tem que mostrar para Deus, dar o seu melhor para Deus. E quando você vai cuidar daquelas pessoas, da sua casa, sua família, aonde você faz, você tem que dar o seu melhor. Mesmo que o seu dia tá ruim, você está com problema em casa, você vai trabalhar, você dá o seu melhor onde você está, né? A diferença é que você tem Deus em você, o amor está em você, Jesus está em você. Então tudo que você faz, mesmo que o seu dia não tá bom, nem que você levou uma bronca do teu patrão, você deu o seu melhor. Você está dando o seu melhor para Deus e não para ele. Você pode até falar assim, aquela pessoa não merece. Às vezes eu falo, se você falar, perdoa, pai. Essa pessoa não merece, mas eu vou fazer porque é para Deus. Eu falo assim, eu falo assim, pai, perdoa. Essa pessoa não merece, mas eu vou fazer porque é para Deus. Se fosse para Deus, eu não iria fazer. A gente fala assim, mas é pecado falar assim, não pode falar assim também, não. Porque Deus não quer que você faça, porque Deus quer que você seja amor na vida das pessoas, né? Ame as pessoas, suportar uns aos outros. Deus não fala a palavra dele, então você tem que suportar. Então ame, faça com amor, né? Então não importa, se a gente for olhar, toda vez que a gente for fazer uma coisa pra pessoa e olhar assim, eu tô fazendo também assim que nem eu falei, a gente acaba assim não fazendo as coisas, não tá fazendo com amor, né? Aí não é um amor, né? Amor é uma ação espontânea, não é uma ação forçada, não é para parecer, não é para se gambar, não, é para fazer de coração, ter um coração humilde para reconhecer que nós estamos aqui para servir, que nem Jesus, né? Ele veio para servir, ele falou, né? Nós temos que andar aqui, ser discípulo de Jesus, né? Andar como Jesus andou. Não adianta a gente querer falar, eu amo a Deus e faço o contrário. Não, você não está amando a Deus, é que ele acabou de falar a palavra dele. E até para fazer as coisas para Deus, tem que fazer com amor. Na igreja, nós fazer as coisas para fazer, não agrada a Deus. Eu vou lá, não, limpa a igreja de qualquer jeito, não. Eu vou lá, não. Eu atendo de qualquer jeito, não. Não. Você tem que dar... Mas eu sei que às vezes a gente quer sair correndo da igreja, cada um tem um compromisso, mas a gente tem que dar atenção, porque nós estamos ali para acolher almas, né? Então nós temos que esquecer um pouquinho da nossa vida aqui, de quem é servo de Deus, não vir para si mesmo, vir para Deus, né? Vir para fazer. A gente vê a história de Paulo, né? Ele viu o tempo todo para Deus. Ele foi renunciando tudo aquilo nele na vida dele, né? Então esse é o papel do servo de Deus, né? Então isso é importante. Então se você é marido, se é mulher, trata sua mulher com amor. Ela brigou comigo hoje, não, vai lá, faz uma janta, uma flor, agrada a sua mulher, trate com amor. Ela tem os dias bons, tem o dia ruim, todo mundo tem. Todo mundo tem um dia bom, tem um dia ruim. Então a gente sabe que tem dia que nós vamos estar sorrindo, tem dia que nós vamos estar chateados, nós vamos estar tristes. São estações, são fases na nossa vida. Então nós vamos tentar assim. Esse negócio, se todo dia que nós tivermos um mau entendimento, nós vamos partir para porrada, nós vamos partir para o ataque. Aí você vai fazer porque com raiva. Vai fazer assim, porque eu vou fazer. Agora quando eu vou lá e faço. Agora eu vou esperar na cara dela. Tipo assim, você não vai fazer por amor, você vai fazer por ira, porque você quer mostrar que você não quer dar o braço ao outro. Vou fazer, porque eu vou fazer, sabe? Eu falo isso porque eu já passei por isso, então eu agora tô aprendendo, né, através da palavra. Olha como é importante a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra do amor, é o próprio amor, é Jesus, é Deus. Então ele está nos ensinando como ser amor na vida das pessoas, e fazer com amor aquilo que ele nos ensina, amém? Então às vezes a gente não quer fazer, não. A gente fala assim, né? Mas não é, Deus quer que nós façamos com amor. Tudo que você faça, faça com amor, amém? Porque Deus, o amor que Deus está falando aqui, não está falando de um amor de sentimento, tá? E é um amor de ação, de ação nossa, mas ação de generosidade, de compaixão, né? De se doar. Não é ação de se gambar, de fazer por fazer, não, nós estamos errados. O amor que Deus quer que nós façamos é com o coração. Tudo para Deus é de coração. Se não for de coração, então você não está fazendo nada para Deus, porque Deus é amor, né? E Ele quer que nós sejamos amor, né? Então nós temos que aprender isso. E muitas vezes a gente tem situações na vida que a gente acha que eu estou fazendo por obrigação. Eu já fiz várias vezes, eu pequei, eu peço perdão para Deus,
eu também não sabia. Eu sempre estou orando, falo assim, a gente não tem entendimento. O Espírito Santo vai nos revelando através de irmãos, através de pregação, através de que você vai ouvindo, e do Senhor vai nos revelando o que Ele quer que nós sejamos. Por isso que é importante você aí, irmão, irmã, amigo, aqueles que vão ouvir a palavra de Deus, né? Que é muito importante ouvir a palavra, porque a palavra, ela vai nos revelando como Deus quer que nós sejamos no dia a dia, nas nossas ações, no cuidar, no falar, no se comportar, nas atitudes que nós temos que ter diante de uma situação de conflito, problemas emocionais, problemas em casa, porque nós não sabemos lidar com muitas coisas. Muitas coisas, vem muita prova, muitas situações, e nós não sabemos às vezes lidar com as situações. Muitas situações a gente sai de si, a gente se revolta, a gente não quer atacar, e tem para tudo. O livro de Provérbios fala que é um livro de autoajuda, o provérbio, porque ali tem uma dica do Espírito Santo do Senhor para cada problema na sua vida. Se você for olhar o livro de Provérbios, você vai ver. Ele fala toda aqui nós temos que a maneira que nós temos agir. Também nos ensina no livro de Provérbios. Você pode ver. Ele sempre está ensinando uma direção através de uma ação, né? De um comportamento, uma renúncia, um perdão, né? Um arrependimento. Então isso é muito importante. Aí por isso que é importante a gente falar sempre para compartilhar a palavra, porque a palavra de Deus, ela nos direciona a nossa vida. Ela nos dá direcionamento, porque muitas vezes nós não estamos alcançando bem, se não estamos parados, estamos paralisados em situações porque nós não estamos ouvindo o que Deus está falando. O próprio Deus não está nos ensinando, né? Às vezes você ouve uma pregação, ou um banner no Facebook, presta atenção, o Senhor está falando com você, aí você fala, mas Deus não fala como fala assim, presta atenção, eu estou aqui na internet, às vezes eu fico, uma coisa que vem em mim, eu falo, meu Deus, aí vem a resposta, eu vou lá no Facebook, eu abro o Facebook, né, porque aí tem vários grupos de evangelho e tem pregação o dia inteiro. Você vai, olha assim, tem gente pregando. Que maravilha, glória a Deus, aleluia. Então, e tem a glória a Deus não pode parar, tem, né? E a gente vai ouvindo pregação em bando, e pessoas escrevem também que nem eu, assim, escreve. Maravilhoso, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continue assim, amém? É isso que Deus quer. E isso é importante. Então é importante você ouvir a palavra de Deus, tá? Você prestar atenção. O Senhor está te mostrando o que Ele quer que você renuncie, né? O direcionamento, o posicionamento que Ele quer para você sair dessa situação. Que tem muitas situações que nós passamos, estamos, porque muitas são desobediência, muitas são aprovação, né? E outras coisas, e muitas outras mais situações, né? Mas a gente não ouve o Espírito Santo. A gente faz tudo ao contrário, né? O Espírito Santo fala assim, você não vai fazer isso, você vai lá e faz. Aí você vai fazer porque você quer fazer, porque eu quero, né? E acaba quebrando a cara, investindo errado, tomando atitude, se precipitando, né? É bom muito, eu achei muito o pastor da nossa igreja falou assim, o pastor Sidney fala que a gente tem que orar antes de fazer qualquer coisa, né? Porque nós não sabemos, né, se aquilo que nós estamos querendo no nosso coração se está dentro da vontade de Deus, né? A gente vai tomar uma decisão precipitada. Esses dias eu estava querendo fazer uma coisa e mas eu pensei, não, eu vou orar, pedir ao Senhor me dar um direcionamento. E eu fui, por mais ou menos uma meia-noite e meia, muito tarde, quase 1h da manhã, né, porque eu sempre aqui orando, lendo a palavra e tudo. E aí eu fui ler a palavra naquele devocional também, né, naquele que tem a Bibliazinha, né, no aplicativo. E aí o Senhor me respondeu aquilo que eu falei. Eu falei, glória a Deus. Deus me explicou por quê, né? Então eu falei, não, eu recebo essa palavra assim, porque se o Senhor, eu pedi uma resposta, o Senhor me deu já, né, é porque não é para mim fazer. Então confiar, esperar. Eu sei que tem momentos que a gente fica preocupado com a situação de muitas coisas, mas só que o Senhor está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle não, tá? Confia no Senhor, por mais que tem situações que testam nossa fé no último, né? Que a gente fala, meu Deus, Senhor Jesus amado, santo. Mas sabe que Deus sabe o que faz, né? Às vezes é necessário nos passar por aquele processo, mas também nos ensinando também. Aonde nós erramos, nós estamos errando. Deus vai nos revelando. Agora eu tô até orando essa oração que a pastora falou para mim assim, ó. Ora pro Senhor, pede pro Senhor para revelar para você o que tá oculto, escondido, para te revelar o que tá ainda barrando a tua vida. Eu falei, glória a Deus, eu vou
orar. Então, olha para o Senhor, peça para o Senhor para ver o que está acontecendo no seu casamento, na sua casa, que ver onde está o erro ali, onde está o erro também em você. Porque às vezes a gente pensa também que está o erro na nossa casa, mas está só em nós mesmo, nas atitudes para Deus. Porque Deus, ele quer que nós, o quê? Nós seja totalmente, né, uma vida voltada para Ele, tá? Não para as coisas do mundo, para Ele. Então, a gente tem que se renunciar a nós mesmos. Esse euzinho aqui tem que sair, né? É Jesus, amém? Então, você tem que confiar na palavra do Senhor. Então, você recebe a palavra de Deus. Então, tudo que você fazia na sua vida, no seu trabalho, se você é motorista de Uber, faça com amor. Nunca se irrite, pode estar seu dia caindo lá na sua casa, pode estar caindo o teto da sua cabeça, mas não trate mal ninguém. Trate todo mundo com respeito, com amor e dê o seu melhor. Não importa a situação da sua vida, né? Trate sempre todo mundo com amor, né? Nunca desconte o seu problema nos outros, porque você está trabalhando, que nem você vai dar aula, você não vai descontar aquilo que você tem na sua casa nas crianças, você não pode. Eles não têm culpa, né? Do seu problema. Então, você entender isso, então faça com amor, né? Você está fazendo para Deus e não para agradar pessoas, amém? Então essa é a palavra que Deus liberou agora, e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar o próximo como a si mesmo, amém? E amar, quem ama a Deus, ele fala, guarda a palavra dele, ele, o Pai, amará a nós, né? E veremos em nós, e fazerá morada em nós o Espírito Santo também. O Espírito Santo já está em nós, né? O Espírito Santo já está em nós, ele nos ajuda, nos auxilia. O Espírito Santo nos conduz a ir para a igreja. O Espírito Santo, quando nós estamos fazendo coisa errada, ele confronta a nossa vontade. O próprio Espírito Santo, ele fala, ó, você não vai fazer isso não tá certo. Toda vez que nós fazemos coisas erradas, que quebra os princípios da palavra de Deus, guarda isso no seu coração. Você atrai maldição para a tua vida. Cuidado, não brinca com isso, é sério, viu? E quando a gente não tem conhecimento, quando a gente errou, que nem eu falo, peço perdão para Deus, eu falo assim, eu antes não sabia, eu era uma ignorante, né? Mas agora o Espírito começa a revelar para você a palavra do Senhor, você está prestando atenção. Às vezes tem coisas na sua vida que você não está entendendo, porque coisas que a gente não renunciou lá no passado. E muita coisa também que veio para frente. Lembra que a palavra de Deus diz assim que tudo que o homem semear, ele vai colher. Às vezes você fez uma coisa lá, né? Você vai colher aqui, não adianta. Isso aí é a lei da semeadura, isso não tem como fugir, né? Mas cuidado, né? É hora de se redimir, pedir perdão para Deus, né? Pedir misericórdia, e porque quando a gente quebra os princípios, os mandamentos de Deus, a gente atrai maldição para nossa vida, né? E quebrar o mandamento é quando você faz algo de errado que não está dentro da vontade de Deus, da palavra de Deus. Aí você peca, e peca contra Deus, porque quando nós quebramos o mandamento, nós pecamos contra Deus, né? Nós rebelamos contra o próprio Deus, amém? Porque Deus, ele colocou leis, né? Para que nós sejamos seguir princípios para viver uma vida próspera e abençoada na presença de Deus. Quando nós saímos da presença de Deus, nós traímos problemas e aí nós estamos à mercê do inimigo, né? Ele se aproveita dessa situação, dessa fraqueza, para nos ir, né? Nós temos que tomar cuidado. Ele vai todo mal na nossa vida, amém? Então, receba a palavra de Deus no coração, guarde essa palavra, porque às vezes tem muitas pessoas passando por situação difícil e pensa que é por causa de todos nós, né? E a gente precisa estudar e precisa observar o que o Espírito está falando para nossa vida, o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos conduzindo, está nos direcionando através dessa palavra. Está nos mostrando para nós como que ele quer que nós se posicionamos, viu? E a gente acha que tudo é questão de consequência, naturalmente acontece, tem um tempo sim, mas tem muito tempo que nós procuramos o tempo errado e fazer coisa errada que não agrada a Deus. Mas cuidado, amém? Então receba a palavra do coração e olha, presta atenção, viu? Não brinque não, as coisas de Deus não é brinquedo não, viu? As coisas de Deus é séria e tem que levar a sério as coisas de Deus, porque é que nem a palavra, né, falou, né? Fazer para Deus o coração, Deus não pode fazer de qualquer jeito, vou fazer assim, né? Não, você viu um pouquinho, um pé na igreja, um pé lá no mundo. Um pé na igreja, um pé lá no mundo. Deus não. Ou você serve a Deus, serve o dinheiro, né? Deus não quer ninguém dividido. Você serve Ele totalmente o teu coração, entrega para Ele, ou quer vir pro mundo, né? Você acha que o mundo que vai te dar é melhor que Deus? O mundo vai te levar para a perdição. E olha lá, se você ficar não se redimir, não se arrepender, você sabe para onde vai, né? Deus me livre e guarde. Então a gente tem que se arrepender porque Jesus está vindo aí, ô glória, aleluia. E a gente quer viver namorada eterna junto com o Pai, né? Ô glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Vamos clamar o Salmo 23,
que é o Senhor nosso pastor, é Ele que cuida de nós, Ele que se preocupa com as ovelhas, Ele que cuida das ovelhas, Ele tem um cuidado especial com cada ovelha, até com aquela que sai do rebanho. O Senhor vai buscar as ovelhas, porque Ele fala que eu irei buscar as minhas ovelhas, eu cuidarei das minhas ovelhas. O próprio Deus fala, Ele vai cuidar, Ele vai levar nós para verdes pastagens, né? Pastagem onde elas podem ficar, se alimentar, ficar saudáveis, né? Porque tem muitas ovelhas do Senhor por aí, anda morta, né? Anda desnutrida, falta do que? De alimento. Alimento é o que? A palavra de Deus. Vai se perdendo, vai desanimando, vai enfraquecendo, né? A ovelha tem que estar junto com o pastor, o verdadeiro pastor, para que ele supra as necessidades dessa ovelha, para que também ela não sirva de rapina para os lobos, para as raposas, para comer a ovelha, para os lobos, né, comerem as ovelhas, né? Ou se fartar nos seus rebanhos lá, né? Então o Senhor não quer isso, o Senhor quer que as ovelhas andem na presença do verdadeiro pastor. O pastor cuida, né? O pastor ele não deixa que nenhum mal aconteça com a sua ovelha, amém? Então é importante nós estar na presença do verdadeiro pastor, porque o Senhor é o nosso pastor, amém? Então vamos clamar o Salmo 23 para não ficar muito extenso, né? O vídeo, então vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia pelas veredas para o seu nome, glória e honra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo, tu está comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Aleluia. Preparas uma mesa na presença do inimigo, unge minha cabeça com óleo, meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, glória a Deus. E eu habitarei, santo, na casa do Senhor, para todo sempre eu habitarei. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia pelas veredas da justiça, por amor do seu santo nome. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque tu, Senhor, estás comigo. Glória e honra a Jesus, aleluia. Porque tu, Senhor, louvado o seu nome santo e poderoso, glória e honra, estás comigo. Aleluia, Ele está conosco, você tem que crer. O Senhor, o nosso pastor, está conosco. Ele nos protege, nos guarda, Ele nos defende, nos livra do mal. Louvado seja o nome do Senhor, a glória, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, a Ele a honra e a glória, porque Ele é santo,
Ele é de louvor toda adoração. Louvado seja o nome santo do Senhor, a honra, a glória, aleluia. Desejo uma boa noite. Fiquem com Deus, não esqueça o que o Senhor falou no coração de cada um de nós. Se você me ama, guardará a minha palavra, diz o Senhor. Ô glória, o meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Deixa Jesus, o nosso Pai, fazer morada no seu coração. Deixa o Espírito Santo ajudar você a se libertar dos vícios, daquilo que não agrada ao Senhor, para que o Pai possa fazer morada em você. Oh, glória, aleluia! E fazer tudo de coração para Deus, não para agradar o homem, não para se aparastar, não para falar que você faz, não, faça para Deus. Tudo que nós fazemos para agradar o Senhor, amém? Louvado seja, e Ele é o nosso pastor. Ele cuida, ele se preocupa com as ovelhas que estão desagarradas do rebanho. Deus tem um cuidado especial com cada um de nós, tá? Deus nos ama, Ele nos amou primeiro, não posso esquecer. Só que Ele quer fazer morada, Ele quer que nós andemos na presença dEle, amém? Quando nós andamos na presença de Deus, não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade, tá? Nós passaremos, mas só que nós temos a presença de Deus que nos sustenta, que nos fortalece, aleluia? Que Deus abençoe, fique com Deus, tenha uma boa noite maravilhosa, a paz do Senhor, a paz de Jesus que excede todo entendimento, guarda teu coração, guarda a tua mente, para estar voltado, para o reino de Deus, para Cristo, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, Jesus, glória e honra. Boa noite e a paz do Senhor, amém?